Tá gravando. Ai, que legal. Tá, gente, então hoje eu vou começar a aula de evolução dinâmica interna da Terra, é geografia física. Eu vou dar mais umas aulas de geografia física, depois dessas vocês vão aprender um pouco mais de. Vocês vão continuar aprendendo essa parte de rochas, tudo isso. E depois, por final, a gente começa com geografia humana, depois que terminar tudo isso, de relevo, essas coisas. Acho que a aula de hoje, a maioria de vocês deve ter uma noçãozinha. Eu vou querer que vocês participem um pouquinho. Pode falar para participar. Porque eu acho que é uma coisa meio intuitiva mesmo. Quero que seja uma coisa mais intuitiva, porque o conteúdo em si dessa matéria não é difícil, tá? Então, eu quero começar essa aula perguntando para vocês o que vocês acham dessa pergunta que eu tô colocando aqui para vocês. Se a Terra é um organismo vivo ou se não é um organismo vivo. E aí, o que vocês acham, gente? A Terra é um organismo vivo? Essa massa, esse conjunto de massa, continente, água. Isso é uma coisa viva ou isso é algo inanimado? Assim, para vocês, não vamos considerar que a gente acha da biologia, essas noções de humano. Para vocês, o que que vocês acham disso? Ninguém? Ah, fiquei triste agora, hein? Vocês não estão conversando comigo. A gente tá comentando no chat. Ah, não, gente, para essas coisas eu não consigo ver, não. Fala Ah, comigo melhor. Ou se alguém comentar no chat se tivesse microfone, pede pra mim falar. E aí, gente, vocês acham? Vivo? Vivo? Por quê? Quero Porque eu saber os acho. motivos. Eu não sei explicar. E aí, quem mais, gente? Tenta aí. eu acho que é vivo também. Por quê? Pelo fator de que ela ainda sobreviveria sem os humanos. Sei lá. Tem os humanos Sobreviveria sozinha. sozinhos. O que mais, gente? Alguém mais tem mais alguma opinião? Não? Não. Tá. Então, gente, por que que tô fazendo essa pergunta pra vocês? Porque o nosso planeta, ele é incrível. E vocês já ouviram falar em química de um sistema fechado? Tem um sistema aberto e um sistema fechado. Alguém já ouviu falar Uhum. disso? O Uhum. que que significa sistema fechado? É quando você não tem perdas, como é o nome? Perdas que possam ser consideradas de massa para o meio externo. Então, por exemplo, se pegar uma caixa, colocar um sistema lá dentro, o sistema lá dentro não perder massa, é um sistema fechado, porque é um sistema perfeito ali, está em equilíbrio sobre as condições dele. É o que acontece com a Terra. A gente quase não perde massa para o espaço, pelo contrário, a gente ganha mais massa do que a gente perde. Cai mais asteroide aqui do que a gente perde massa para o meio externo. E por que que isso acontece? Porque basicamente a gente tem a gravidade, a gente tem uma atmosfera, e não somente por fora, mas também por dentro da Terra, a gente tem um mecanismo de reciclagem de tudo que tá aqui, de tudo que existe na Terra, de todos os componentes, de todos os elementos químicos da Terra. A gente tem um processo de reciclagem da maioria deles. A maioria dos componentes, eles são possíveis de voltarem a ser uma coisa original. Como assim? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, vocês só podem ver que tudo está interligado. Então, se acontecer uma coisa aqui na América do Sul, isso pode afetar lá na Ásia. E por que que isso acontece? Porque a gente tem basicamente dois agentes de. A gente chama agentes de relevo, formadores de relevo e agentes modificadores de relevo. São os agentes internos e os agentes externos. Hoje, o que a gente vai explicar são os agentes internos, que é basicamente o que acontece dentro da Terra. Ô, gente, eu não consigo ver o chat não, viu? Então eu acho melhor vocês interromperem mesmo. Pensei que eu conseguiria ver, não consigo não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Tá. Ó, vamos começar toda essa discussão como formou a Terra. Então vocês sabem como formou o universo, né, o Big Bang,
que é o que a gente acredita hoje em dia, a teoria mais aceita, e do Big Bang que formou a Terra. É, talvez você já tenha ouvido falar desse termo, da Pangeia e do Mar de Tethys, né? O que é? Basicamente, a Pangeia são todos os continentes unidos em um só. É um supercontinente rodeado de um super oceano. Por que supercontinente? Por que superoceano? Porque é todas as massas de terra juntas. E se todas as massas de terra estão juntas, o oceano ao redor é o mesmo, certo? Não tem nada dividindo as massas de terra. Não tem oceano Pacífico, oceano Atlântico, nada. Então, como eu estava falando, fenômenos de mudança de origem natural têm alterações na paisagem. Aí vocês vão, por exemplo, esse termo está aparecendo, orogênese, isso vai ser mais importante daqui a pouco. Mas fixem nisso. Gênese significa origem e oro, montanha, do grego ou do latim, sei lá. Bom, pensem nisso daqui a pouco. Tem a Pangeia, que é tudo isso aqui, todos os continentes unidos, o Brasil encaixando na África bonitinho, a Austrália encaixando no sul da Antártica, tudo ali bonitinho. Tá. E com base nisso, antigamente a gente não acreditava antigamente a gente sabia que os continentes se encaixavam, mas a gente não sabia por quê. E aí um cara, em 1950, que eu não lembro o nome, chegou com a teoria da deriva continental, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Tem um continente, todos os continentes unidos, daqui a pouco eles vão se separando um pouquinho, separa mais um pouquinho, pouquinho, pouquinho e pouquinho. Ó, vamos falar de curiosidade. O Oceano Atlântico, ele nem sempre existiu. Então, quanto tempo vocês acham que o Oceano Atlântico tem de vida, assim? Ele nasceu há quanto tempo, vocês acham? Chuta aí, gente. Alguns bilhões de anos? Bilhões de anos? Tá. Temos uma primeiro lance. Quem mais, gente? Chuta mais coisa. Alguém tem uma proposta melhor? A vida, gente. Quanto tempo vocês acham que a vida existe? A vida macroscópica. Quanto tempo vocês acham que ela existe? Se alguém estiver respondendo no chat, chama seu microfone e falem por essa pessoa, tá? Ok. E aí, gente, palpites. Quero chutes. Vamos brisar um pouquinho aqui. Ninguém? Ninguém tem um chute? 1 milhão de anos? Não. Tá. Então, basicamente, o Oceano Atlântico, ele existe há mais ou menos 150 milhões de anos. Reparem no um e no 2. A África e o Brasil continuam, ó, no 1 a África e o Brasil estão juntinhos. No 2 está um pouquinho separado, mas no 3 tá separando já. Aí no 4 começa a existir uma abertura para o oceano. No 5 já começa a separar e no 6 é o que aconteceu hoje em dia. Ó, isso aqui é uma escala geológica do tempo. Hoje em dia, o tempo ele é dividido em éons, eras, períodos, épocas e épocas. Tem os éons, no caso arqueano, proterozoico e fanerozoico. As eras, cenozoica, mesozoico e paleozoico. Paleozoico é o mais antigo, paleo de antigo. Meso de vem de meio e seno vem de recente, tá? O período está dentro das eras. O primeiro período é o Cambriano. Então, o proterozoico e o Arqueano também é conhecido de pré-Cambriano. Já ouviram falar disso, provavelmente. Aqui eu deixo aqui do lado isso de como começou a existir, ó. Então, até no pré-Cambriano a gente tinha bactérias simples, os estromatólitos, que talvez um dia vocês cheguem a estudar, talvez não, são algas e algumas outras coisas, fungos, enfim. E aí, a partir de um tempo, mais ou menos um pouco antes do Carbonífero, a gente tem uma explosão de vida macroscópica, né? Então, saem as árvores. O Carbonífero é o momento que as árvores começam a conquistar o meio terrestre. O que acontece no Carbonífero, gente? Alguém sabe?
Por que que o carbonífero é importante para nós humanos? Alguém? Tá. O carbonífero, basicamente, ele é a origem do petróleo. Todo o petróleo que existe hoje em dia provavelmente se originou mais ou menos no Permiano e principalmente no Carbonífero, com soterramentos de antigos lagos e mares e antigas florestas. Como o soterramento? Novamente, teoria da deriva continental. Conforme os continentes foram se afastando, coisas foram sendo soterradas e ficando embaixo da terra. Se afastando e se aproximando, né? Porque é um processo complementar. É... E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero chegar no que existe no meio da Terra, assim, agentes internos do relevo e não externos. Então, acho que a maioria de vocês devem saber mais ou menos isso já, vocês devem ter ouvido falar. Na estrutura interna da Terra, a gente tem primeiro a crosta terrestre, que é a parte mais superficial e menos espessa, que é onde nós estamos, são os continentes. É muito espesso, gente. Se a gente começar a cavar para baixo, a gente nunca vai chegar no manto. A gente não tem tecnologia para isso. E ainda assim, essa parte que a gente está é a parte menos extensa de todas. O que tem embaixo da gente é muito mais denso, muito maior em comprimento do que o que a gente está aqui. Depois da crosta terrestre vai vir o manto, depois do manto vai ter um núcleo, basicamente. É muito quente lá embaixo tem magma, né? Já devem ter ouvido falar. Aqui, ó, tem. Olha, reparem nesse tipo mapinha. Olha a escala, é 1.000 quilômetros, né? Então, olha a profundidade a profundidade média do nosso planeta, de 6.000 quilômetros, até chegar no núcleo interno. É, E isso é a dinâmica interna da Terra. Ó, ela pode ser dividida em duas formas. Vocês podem ouvir falar disso no vestibular de duas formas. Crosta, manto, núcleo, da maneira que eu falei, que é quando a gente pensa da forma química. Como assim da forma química? Pensando nos elementos que compõem o... essas três camadas. Então, na crosta terrestre tem alguns elementos químicos que estão mais presentes, no manto, alguns elementos químicos estão mais presentes, e no núcleo, alguns elementos químicos estão mais presentes, principalmente ferro. Pense em densidade, tá? Se você pegar um copo de água e você for adicionando várias coisas ali, que não sejam solvidas pela água, as coisas vão começar a se, se organizar por densidade. Então, o que é mais denso vai ficar para baixo, o que é menos denso vai ficar para cima, certo? Com o nosso planeta é a mesma coisa. Os materiais mais pesados e, portanto, mais densos estão no núcleo ou no manto, enfim, mais para dentro. E os materiais mais leves estão para fora. Pensa que quando tudo isso se formou lá atrás, o nosso planeta estava em estado líquido. Então a gente tinha exatamente o mesmo processo de densidade que um copo de água. Tudo líquido e, e tudo isso, enfim, se organizando na densidade. Gente, algum de vocês está com o áudio ligado? Se puder mutar, porque eu acho que talvez isso interfira na gravação. Tá. A dinâmica interna da Terra. Então a gente tem a parte química, que é conforme a densidade dos materiais, e a parte física, que está levando em consideração não só a densidade dos materiais, a composição química, mas também o comportamento físico ou a rigidez, ou seja, o estado físico do material. A litosfera, por exemplo, está em estado sólido, certo? O chão que a gente pisa é sólido. A astenosfera está em um estado que a gente chama plástico. Como assim plástico? É uma coisa, não é líquida, mas não é sólida. É uma coisa mais maleável, porém é uma coisa dura ainda assim. Conforme você vai mais avançando, a mesosfera está em um estado mais líquido. E o núcleo interno e o núcleo externo, o núcleo externo está na parte mais fisicamente líquida, e o núcleo interno, por outro lado, está numa parte mais sólida. Por que mais sólida? Eu não sei se é assim que funciona, mas é isso, é assim que eu penso para me explicar isso.
Basicamente, pensa na gravidade. O que que a gravidade faz? Ela atrai as coisas uma para as outras. Gravidade é atração. No Sol, no núcleo do Sol, vamos supor, e mesmo na superfície do Sol, os elementos químicos eles estão se atraindo tanto, mas tanto, que eles se chocam e o núcleo dos elementos físicos se unem. E isso é chamado de fusão nuclear. Por quê? Porque é uma força de atração tão grande que uma molécula é atraída por outra molécula, isso se choca, e quando se choca, quebra os dois núcleos e forma um núcleo só. Então, pensa isso em quesito de densidade. O que que é densidade? Densidade é, é o seguinte, num volume X, você consegue colocar é, Y componentes desse material. Então, por exemplo, num copo de água de 200 ml, você consegue colocar 1.000 moléculas de água, por exemplo. Isso é densidade. Então, você tem que pensar que a densidade maior significa que as coisas estão mais comprimidas, certo? Porque a densidade é maior, as coisas estão mais juntinhas ali, estão mais aderidas umas às outras. Então, por causa disso, provavelmente o que acontece no nosso núcleo é o mesmo processo que acontece no Sol, um processo de gravidade. Os elementos estão tão atraídos uns pelos outros que eles começam a se juntar. E isso vai formando uma densidade maior. Conforme a densidade é maior, vai sendo formado, vai aumentando o peso molecular do elemento. Conforme aumenta o peso molecular, o elemento muda. Então, o hélio começa a se juntar, por exemplo, no Sol. O hélio começa a se juntar até o momento que ele forma ferro. O ferro e o hélio têm pesos totalmente diferentes. O hélio, sei lá, tem 2 de peso. O ferro tem, sei lá, 16, 32, tem 32, 48. Não, o ferro tem 44. Enfim, isso vai acontecer. E provavelmente por isso o nosso núcleo interno é sólido. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Provavelmente devo estar errado em algum ponto do meu raciocínio. Mas é isso que eu acredito para explicar por que o núcleo interno é sólido. Então, espero que vocês lembrem nisso, lembrem do Sol sempre. O que está acontecendo no Sol? Fusão nuclear. Aqui foi o que eu falei de química ou física. Reparem no, crosta, manto superior, núcleo externo e núcleo interno. Aqui, do outro lado, a parte física está mais subdividida. Então, litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, tá? E com isso, eu chego na teoria da deriva continental. Ou seja, por que que os continentes se separaram? Por quê? Por que que não podia tudo ficar juntinho ali, bonitinho? Por que não podia? É... Basicamente, pensa que o nosso continente, a crosta terrestre, ó, ele tá aqui, bonitinho, perfeito, ali, juntinho, sem rachadura nenhuma, intacto, como se fosse um vidro. E pensa que embaixo desse vidro tem uma corrente de água, ascendente e descendente. Vocês conseguem entender quando eu digo ascendente e descendente? Está fazendo um fluxo que a gente chama de. Então, eu não vou lembrar. É um fluxo de fluidos que faz. Que eu expliquei para vocês no, mais ou menos lá atrás, quando eu falei, na primeira aula de todas, que eu falei do ar, que eu falei que tem aquela de baixa pressão para alta pressão. É mais ou menos o mesmo fluxo. É uma convecção, lembrei. Chama convecção. Quem não sabe o que é, se quiser pesquisar no Google, rapidinho, coloca convecção. A palavra convecção significa circulação. É basicamente o mesmo processo do ar-condicionado, de o ar frio desce, o ar quente sobe. Mesma coisa. Então pensa um vidro, tá? Um vidro rodeado de água. E embaixo desse vidro, embaixo dessa água, tem uma convecção, uma circulação que fica batendo no vidro. E volta. Bate e volta no vidro. Bate e volta no vidro. Com o tempo, isso vai começar a formar rachaduras, vai começar a formar lascas. E através dessas rachaduras, dessas lascas, esse material que está embaixo, que está batendo e voltando no vidro, vai começar a se infiltrar no vidro e começar a sair para fora, certo? E com o tempo, isso aconteceu tanto, mas tanto, mas tanto. Ó, nosso planeta existe há 4,6 bilhões de anos. Olha o Permiano, quando tinha a Pangeia, há 225 milhões de anos.
Ou seja, no tempo geológico, o que aconteceu com o nosso planeta foi algo recente. Há 200 milhões de anos atrás, era Pangeia, todo mundo juntinho, bonitinho. Hoje em dia, não é mais assim. Por quê? Porque chegou um ponto em que essas lascas, essas rachaduras, criaram criaram rachaduras muito grandes entre os continentes. Então, olha o Brasil e a África. Tá vendo esse pontilhado aqui no primeiro, no Permiano? Exatamente essa rachadura que aconteceu. E com o tempo, quando você tem uma rachadura e você continua, sei lá, você tem um vidro rachado, e você está dando soco no vidro. Se você continuar dando soco no mesmo ponto do vidro, fazendo mais pressão, o vidro racha mais, até uma hora que ele vai ceder. Mesma coisa com o continente. Uma hora o continente cedeu e os continentes começaram a se separar a partir desses pontos em que em que teve essas fissões, né? Então a gente teve a Pangeia, 225 anos atrás, passou pro Triássico, tudo já começou a separar, ó. Jurássico separou, Cretáceo separou, Quaternário separou. E por que separou? Pelo mesmo processo. Então, conforme pensa num vidro, começou a quebrar em pedacinhos. Conforme essa circulação vai batendo e voltando, você move um pouquinho o continente. Você exerce uma força pro continente para cima que vai fazer o continente se movimentar um pouquinho em alguma direção. E é um conjunto de forças, tá? Por que eu tô falando desse conjunto de forças? Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Reparem no Permiano, tem uma coisa em laranja. Ó, tá vendo? Essa coisa em laranja é a Índia, tá? Olha de onde a Índia saiu, olha onde a Índia foi parar. Tá. Eu estou falando tudo isso para chegar no principal assunto dessa aula, é o que eu preciso que vocês saibam mesmo, é tudo isso de placas tectônicas. O que que as placas tectônicas fazem no nosso planeta? Elas geram terremotos, certo? Terremotos em vários lugares do mundo. Olha o Brasil aqui bonitinho, no meio das placas tectônicas. Já ouviram falar que no Brasil não tem terremoto? É por causa disso. Porque os limites da placa tectônica estão muito longe do Brasil, ó. O Brasil está literalmente no meio. Numa ponta tá o Chile, tudo isso ali, a, o, aquela montanha, que tem o nome, que nasce no Amazonas, tá lá. E do outro lado tá esse limite da África da placa sul-americana. E o Brasil não tá perto nem da esquerda nem da direita. O Brasil tá ali no centro, bonitinho, fechadinho. E a gente só sente os terremotos que chegam aqui quando são muito grandes, ou no centro, ou, ou na esquerda ou na direita. Vai, gente, curiosidade. Por que que a gente sente terremoto? Alguém pensa? Alguém tem noção? Alguém pensa? A gente está no meio da placa tectônica. O terremoto acontece na borda da placa, mas a gente sente. Por que que a gente sente? Alguém tem alguma ideia? Não? Então, gente, pensa que a placa tectônica é um pedaço de terra. E esse pedaço de terra tem uma densidade, ele tem uma espessura. Se o pedaço de terra tiver uma espessura fina e você tiver, pensa no papel. Se for um papel muito espesso e você começar a bater na borda do papel, o meio não se movimenta. Porém, se o papel for muito fino e você bater no meio do papel, não. Se o papel for muito fino e você bater na borda do papel, o meio vai se movimentar. Por quê? Porque o que é o terremoto? São ondas eletromagnéticas e mecânicas. Vocês não vou entrar nisso a fundo com vocês, porque isso é matéria de faculdade, eu só fui aprender isso na faculdade, mas são as ondas P, as ondas F, que vão repetir de jeitos diferentes na placa. E basicamente pensa na placa como se fosse um papel, e no terremoto como se fosse alguém na pontinha do papel batendo, e a gente aqui no meio do papel sentindo só o que resta dessas reverberações na ponta do papel, tá? Eu quero que vocês se atentem nesse mapa para a placa do Pacífico, ó, Oceano Pacífico. Lá na Ásia vai ter a placa das Filipinas, do lado do Oceano Pacífico, placa do Pacífico. Tá vendo essa placa enorme que tem aqui?
Ó, lá na Ásia, olha o Japão, ó, e olha mais ou menos até essa placa de Nazca aqui, ó. Esse é o Círculo de Fogo do Pacífico. Já ouviram? Imagino que vocês já devem ter ouvido falar disso. Para quem não ouviu falar, eu vou explicar agora. Círculo de Fogo do Pacífico é o lugar onde tem a maior atividade tectônica do mundo. Isso acontece aonde? No Japão. Aonde que mais acontece? Parte da China, parte das Filipinas, parte da Indonésia. Ó, perto dos Estados Unidos acontece um pouquinho também. Então é por isso que lá são os lugares que mais tem terremoto, que são os lugares que mais tem desastre natural, de tsunami. O que que é o tsunami? É basicamente quando acontece um terremoto, abre abre um buraco no meio do oceano, a água recua, porém quando a água para de recuar e ainda tem energia ali para ser redistribuída, a água avança com tudo, com toda essa energia que ainda falta ser distribuída. E avança com tudo em uma direção específica. E geralmente essa direção é em direção ao continente. Então isso que é o tsunami. É um evento que é causado principalmente pelos terremotos. Não sei se é causado por outras coisas, tá, gente? Mas terremoto é certeza. E tudo isso para explicar a última coisa da aula, que é o que eu quero que vocês entendam muito, porque isso é o que realmente importa. Limites tectônicos. Limite divergente, limite transformante, limite convergente. A palavra divergente, divergir, significa que algo está se afastando. Ou seja, duas placas tectônicas estão se afastando. Quando isso acontece, quando duas placas tectônicas estão se afastando, buracos começam a existir entre elas. O que acontece com esses buracos? O magma preenche. A lava vai se infiltrando ali nesses buracos, vai preenchendo. Só que geralmente, quando elas preenchem esse buraco, ó, olha o que tem em cima desse limite divergente, é água. Então, o que acontece com a lava quando ela se resfria? Ela vira rocha. Então, conforme isso vai acontecendo, conforme o continente vai se afastando, a lava vai entrando e ela vai se transformando em rocha, isso vai gerando um montinho, outro montinho, com um pico cada vez maior. Esse pico vai crescendo até o momento em que a gente tem uma ilha vulcânica, certo? A gente tem, por exemplo, a ilha de Trindade, aqui perto do Rio de Janeiro, é uma ilha vulcânica, é uma ilha que se surgiu exatamente pela separação entre o Brasil e a África. Por quê? Reparem na placa sul-americana e na placa africana. Elas são com setinhas contrárias. A setinha indica a direção da placa. Então, a placa sul-americana, ela está se afastando da placa africana. Por quê? Porque a placa sul-americana está indo em direção à placa de Nazca. Olha, tá vendo que a setinha da placa sul-americana e a setinha da placa de Nazca estão em sentidos opostos? Exatamente isso está acontecendo. A placa sul-americana está em direção à placa de Nazca, enquanto está se separando da placa africana. E o que é... bom, aí eu vou entrar na outra coisa. Limite convergente. Quando as coisas estão se afastando, as placas entram em contato, o que vai resultar delas depende do material de que elas é feita, do que elas estão suportando. Por exemplo, a placa mais densa, ela vai entrar para baixo. Ela vai se sobrepor à placa menos densa. Por quê? Porque o que é mais denso vai para baixo. O que é menos denso vai para cima. O que, e quais são os critérios de densidade de placas? Basicamente dois. Tem as placas continentais e as placas oceânicas. Placas continentais portam o continente. Então, por exemplo, a placa sul-americana é uma placa continental. Olha a placa de Nazca, é oceano. Então, é uma placa oceânica. A placa oceânica ela é mais densa que a placa sul-americana, porque a placa oceânica tem muita água sobre ela. Olha quanta água. Tudo que a gente tem de terra, ela tem de água. Ela é mais densa, ela é mais antiga. Então, ela vai se sobrepor à placa continental. E qual que é o efeito disso? Olha a lavinha aqui nesse limite convergente. Está formando um picozinho, uma montanhazinha. Quando a placa continental ela vai para baixo,
e a placa. Não, quando a placa oceânica vai para baixo, a placa continental vai para cima, isso, em altura, vai gerar uma, um efeito. Por quê? Porque a placa continental vai estar aumentando em altura. Porque vai ter uma placa oceânica indo para baixo da placa continental. E conforme essa placa continental, não, continental, aumentar em altura, a gente vai ter a formação do que a gente chama de dobramentos modernos, hoje em dia. São montanhas. Então, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, ali literalmente ali nesse pontinho verde, onde estão esses dois limites entre quer dizer, em sentidos opostos, a gente tem quem? A Cordilheira dos Andes, certo? Onde nasce o Rio Amazonas com outro nome em outro país, a Cordilheira dos Andes, que ela é altíssima. Por quê? Porque aconteceu esse mesmo processo. A placa sul-americana foi para cima e a placa de Nazca foi para baixo, certo? Tá. Essa placa que foi para baixo, essa placa oceânica que voltou para baixo, ela é consumida pelo magma. Por quê? Porque lá embaixo é muito quente, a pressão é muito grande. Então todo esse material que foi para baixo volta a ser magma, volta a ser derretido pelo manto e vai voltar a atuar na movimentação dessa corrente de convecção, dessa circulação dentro do magma. Por isso, no início da aula, eu falei que o planeta é uma coisa viva, que tudo se conserva, que nada se perde. Por quê? Porque toda essa terra, tudo que a gente vê hoje em dia, quando for lá para baixo, vai virar magma e vai voltar, e algum outro dia vai emergir de novo e vai voltar a ser montanha, vai voltar a ser pedra, rocha, enfim. Por último, não menos importante, nós temos o limite transformante, que é basicamente quando duas placas elas se cruzam é, uma do ladinho da outra, mas nenhuma choca com a outra. Elas só estão ali, ó, uma tá indo para um lado, uma para o outro. Olhem a placa do Caribe e a placa norte-americana. Tem um limite transformante. Basicamente, elas estão gerando atrito. Enquanto uma está seguindo seu movimento natural em direção a uma placa que está passando a outra também está fazendo isso. E nesse limite das duas, você geralmente forma uma falha tectônica, que é o caso da falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. Pesquisem depois. Falha de San Andreas. É uma falha enorme, gigantesca, causada por causa dessas placas que estão se separando, uma indo para um lado e outra para o outro. Certo, gente? Basicamente era isso que eu precisava passar. Agora eu vou ver as dúvidas de vocês. Se você tem alguma dúvida, eu vou encerrar a apresentação. Como encerra a apresentação? Farei a apresentação. E aí, gente? Galera, fala comigo. Oi, gente. Oi. Galera Oi. dizendo que odeia geografia física. Tem alguma dúvida? Não. Ninguém tá com dúvida? Não? Bom, eu não. A dorsal atlântica, afastamento das placas. Vamos ver. Dorsal atlântica. Cadê? Pacífico. Oceano Atlântico. Gente, eu vou parar de gravar aqui rapidão, peraí. Parar de gravar. Como que para de gravar?